Então vamos lá, pessoal, continuando a nossa aula 1 na parte 2. Agora nós vamos criar os nossos campos, os nossos atributos dentro da nossa tabela, setor. Aqui dentro, depois que a gente fez a opção do init, né, que a gente criou a tabela, a gente vai criar agora os campos. Como é que a gente faz a criação desses campos? Ó, a gente começa com o nome do campo, no nosso caso aqui, o primeiro era id setor, dois pontos, e vamos criar a estrutura do nosso id setor. Veja bem, é a mesma estrutura que estava naquela tabela que eu apresentei para vocês. Primeiro campo é o id setor, que é o nome do campo. Depois vem o tipo desse campo, ou seja, qual vai ser o tipo que ele vai ser utilizado. Então nós usamos esse aqui, ó, comando type, dois pontos, e aí a gente usa a nossa constante aqui, ó, data types, para definir qual vai ser o tipo. Então, data types, ponto, no nosso caso aqui ele vai ser um integer, tá? Perfeito. Então já colocamos o tipo do nosso campo. Agora, o que nós vamos fazer? Depois de ter escolhido e ter colocado aqui esse tipo, nós vamos colocar se ele vai ser um campo autoincrementado ou não. O que é um campo autoincrementado? Geralmente um campo-chave, ele gera um número sequencial. Tá? Então vamos imaginar uma planilha do Excel. Uma planilha do Excel, quando você coloca colunas, ela tem as linhas e elas são sequenciais. Então, dentro de uma tabela do banco de dados, geralmente todo campo-chave que nós criamos, ele é utilizado como número sequencial. Existem algumas exceções? Existem. Quando você coloca, por exemplo, um CPF como sendo campo-chave. No nosso caso aqui, nós vamos colocar esse campo como sendo autoincremento. Por quê? Porque o código do setor ele vai ser cadastrado na hora que a gente for inserindo essas informações. Eu não vou precisar incluir qual é o código do campo. Então, o próprio sistema vai identificar qual é o último incrementado e vai somar mais um em cima desse campo. Então, eu utilizo esse comando aqui, ó, autoincremente. Eu lhe pergunta isso, olha, ele vai ser um campo autoincremente? Nesse caso, eu vou colocar ele como true, ou seja, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser autoincremente. O próximo passo é colocar se ele vai ser um campo nulo ou não. Tá? Então, eu uso esse comando aqui dentro do SQLite, all ou none. Ou seja, esse campo ele vai ser nulo ou não. Se eu colocar aqui dentro dessa opção como false, o campo não vai aceitar nulo. Ó. Opa. False. E por fim, eu informo se esse campo ele vai ser um campo-chave. Tá? No nosso caso, dentro dos campos que nós colocamos ali, nós colocamos ID setor, nome, ramal e e-mail. Desses campos todos, o único campo que a gente realmente não vai alterar, tá, é o ID setor. Então eu vou informar que ele é um campo, que ele vai ser um campo-chave. Eu vou dizer aqui também que ele é um campo-chave. Então estou dizendo que ele é um true. Tá? Perfeito. Aqui eu não coloco vírgula porque eu estou finalizando. Tá? Então, ó, do jeito que está aqui, nós finalizamos o campo ID setor. Então, ó, como é que o campo ID setor ficou? Nome do campo ID setor, ele é um tipo inteiro, ele é um campo autoincremento, então o próprio sistema vai incrementar ele, vai colocando os números lá. Tá? Ele é um campo que não vai aceitar nulo e ele é um campo chave primária. Tá? Então, finalizamos esse campo ID setor. Agora, nós vamos para o nosso campo nome. Então, ó, aqui, ó, depois da vírgula, mesma coisa. Então, vou colocar o nome do campo, nome, e vou fazer a abertura, tá? Para informar que eu estou criando os tipos e as restrições do campo nome. O campo nome ele vai ser bem tranquilo, né? Porque ele vai ser um tipo onde nós vamos usar um data types, que ele vai guardar string, tá? String,
E ele vai ter uma restrição. Lá na restrição, eu posso colocar ela como 40, 50. Eu vou colocar aqui ela como sendo 60, tá? Só para gente identificar como é que ficaria isso. Então, ó, no caso aqui, eu estou colocando esse campo como sendo um campo 60, tá? Mas, professor, lá na tabela o senhor colocou como sendo um campo 40. Não tem problema, tá? Aqui eu só estou definindo qual vai ser o tipo desse campo, tá? 40 ou 60, isso não vai interferir. Vai interferir, né, na hora que você colocar os valores lá. Eu vou colocar ele como 40, né, porque foi a definição lá, mas eu poderia colocar 60, 80, aqui não tem problema, pessoal. Vocês podem colocar quantos caracteres vocês acharem necessários, tá? O máximo de caracteres que ele aceita aqui nesse primeiro momento é 255 caracteres. É importante a gente não deixar ele com 255 caracteres nesse primeiro momento. Então, definir ali uma alocação de caracteres que seja interessante. Eu vou deixar como 40 que foi colocado lá, mas no próprio arquivo você pode colocar ele como 60, isso é diferente. E ele vai ter, ele não tem nenhum tipo de... Ele não é uma chave, né? Mas ele vai ter uma restrição, que ele não pode ser nulo. Então, vou colocar ele aqui como sendo um halo null. E o halo null, ele vai ser como false. Ok? Então, finalizamos também esse campo. Esse campo ele é bem pequenininho, né? Vamos lá para o próximo. O próximo é o ramal. Então, ramal, 2 pontos. E abrimos aqui para colocar as nossas opções. Dentro do ramal, nós vamos colocar ele como sendo um ramal, o campo, né? Ramal, com o valor igual nós colocamos lá na nossa tabela. Então, lá na tabela, nós colocamos ele como sendo 10, tá? Então, nós vamos colocar ele aqui também como sendo 10. O ramal ele vai estar como 10. Então, vamos também a mesma coisa. Um type aqui. Data types. Ponto. String 10. E aí a vírgula aqui também. E ele vai ser também um campo, lá nas nossas definições, que ele não pode ser nulo. Tá? Então ele vai ter também aqui a restrição do halo null, false. Então não pode ser falso. Continuando, vamos finalizar com o nosso campo e-mail. O e-mail ele vai ser um type data types ponto string, e lá nós definimos esse nosso campo aqui e-mail como sendo o valor de 30. Então nós vamos colocar ele aqui também como sendo o valor de 30 para ficar igual ao nosso arquivo. Então vamos lá, ó. Então esse daqui ele vai ser colocado como 30. E ele não tem restrição, porque nós não colocamos uma restrição lá no nosso campo, tá? Então ele vai ficar sem restrição nesse primeiro momento. Perfeito. Então olha só, pessoal, nós finalizamos a nossa classe setor, criando a tabela e os nossos campos, tá? Então já foi criado todos os nossos campos aqui. A nossa classe, ela ficou desse jeito, tá? Ela vai ficar igual nós colocamos aqui. Agora, para finalizar, tá? A gente precisa definir qual será o nome que nós iremos utilizar para guardar essa tabela. Se nós não colocarmos o nome, o que irá acontecer aqui nesse primeiro momento? O nosso campo ele ficará como sendo...
perdão, nossa tabela, ela ficará como sendo setores, porque ele sempre coloca no plural. Tá? O SQLize ele tem essa situação. Só que veja bem, às vezes você vai usar um nome de tabela que quando ele fizer a conversão, pode ser que fique com um nome bem estranho, bem diferente, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar sempre a definição de qual vai ser o nome do nosso model, tá? Que nós vamos ver lá na frente por que a gente precisa desse model, e também qual será o nome da nossa tabela, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Finalizei o nosso atributo e-mail, que era o último. Perfeito, ó. Fechou o e-mail. Aqui na nossa linha, ó, onde está a opção da criação, ó, do nosso super init, eu vou colocar antes do parênteses, antes do fechamento, eu vou colocar uma vírgula e vou fazer essa definição. A definição para o nome do nosso modelo e também o nome da nossa tabela, ou seja, eu vou forçar que o SQLize utilize o nome da tabela que eu colocar aqui, tá? Eu começo com essa seguinte sequência, ó, SQLize, vírgula, model name, depois eu coloco qual vai ser o nome, entre aspas simples, vou chamar de setor minúsculo, vírgula, qual será o nome da tabela que eu quero. Então, table name, tá? Opa, o N aqui tem que ser maiúsculo, table name, e aí eu vou colocar o nome que eu quero. No nosso caso aqui, eu vou colocar como sendo setores, tá? Eu acho importante manter essa linha aqui de setores, né? Porque aí vai ficar a nossa classe chamada setor e o nome do nosso da nossa tabela como setores e o nome da classe setor, tá? Ok, professor, finalizamos? Ainda não, só falta um detalhe, tá? O que acontece? Fizemos toda a estrutura para criação. Agora a gente precisa chamar o init. Lembra que nós fizemos o init aqui, ó? Nós criamos aqui o init. Agora eu preciso chamar o init para solicitar essa criação. Então, ó, depois que eu finalizei toda a nossa classe, antes do sincronismo, eu faço a inicialização do modelo. Qual modelo, professor? O modelo setor, que é a opção para criar o table setor. Como é que eu faço isso? Setor, que é o nosso que está lá em cima, ponto init, e eu chamo o nosso SQLize. Esse é o comando. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai chamar o init, que está dentro do setor, tá? E ele vai fazer a declaração utilizando o SQLize. É assim que ele funciona, tá? Então vamos testar? Vamos executar aqui. Então, ó, vamos lá. Esse erro aqui, ó, type erro, que está aparecendo aqui, o que ele está dizendo? Ó, type erro, datatypes.string não é uma função da tabela setor.init. Então, o que está acontecendo, pessoal? Deixa eu fechar aqui para aumentar. Ó, repare, não sei se na hora que eu estava fazendo, vocês repararam que eu coloquei em caixa alta os tipos, tá? Aqui eu deixei os tipos em minúsculo para ele forçar esse erro, porque é uma coisa que acontece muito, tá? Tem algumas funções, né, alguns comandos dentro do SQLize que a gente tem que colocar eles de acordo com o que é pedido. Então, na hora que eu coloquei o data types aqui, ele já colocou o tipo como sendo maiúsculo. Então, olha, é importante que a gente coloque esses tipos também maiúsculos. Tá? E coloquei como só o S maiúsculo, ó, então ele forçou o erro. E detalhe, o erro ele é bem explicativo. Ó, ele vai dizer aqui que ó, type error, datatypes.string. Então é só eu buscar onde está no meu código, ó, e fazer a alteração. Aqui tem que ser tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta. Então vamos lá, ó, string. E aqui também, ó, eu coloquei em minúsculo. Então agora sim, está tudo em caixa alta.
Então, deixa eu fechar aqui de novo e vamos executar. Ó, executando, perfeito, tá? Não deu nenhum outro erro, ok? Então, agora nós vamos verificar aqui na nossa tabela. Ó, dentro da nossa tabela, dentro do nosso banco de dados, ó, nós vamos verificar aqui que em algum momento ele vai aparecer a nossa tabela criada. Ó, olha aqui, ela aqui, ó. Tabela setores, create table, setores, ID setor integer, primary key, auto incremento, nome. Olha, nós colocamos string, ele já virou varchar 40, ramal varchar 10, e-mail varchar 30. Tá? A data de criação, ele já coloca a data de criação, tudo certinho para a gente. Então, nós já estamos com a nossa tabela aqui. Perfeito, pessoal. Olha, fizemos a configuração, criamos a nossa primeira classe dentro do Sequelize e criamos a nossa primeira tabela utilizando essa classe. Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula utilizando o mapeamento de tabelas com Sequelize. Na próxima aula, nós vamos criar uma tabela com relacionamento entre elas. Então, nós vamos usar a tabela setor e vamos usar uma outra tabela para fazer esse relacionamento utilizando o Sequelize. Um abraço para vocês e até a próxima aula.